FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. O aumento da frequência e da intensidade dos eventos climáticos extremos é um grande desafio para a nossa sociedade de hoje. Quer dizer, nós estamos observando que os impactos socioeconômicos das mudanças climáticas são muito fortes e já estão afetando de uma maneira muito significativa toda a nossa estrutura econômica. Bom, sou Capitão Betânia, trabalho aqui na Defesa Civil do Estado de São Paulo há 12 anos. Atuei já na parte de gerenciamento de emergência, que é a resposta que a Defesa Civil do Estado atua mesmo, o monitoramento. Atualmente trabalho na divisão de preparação, então sou responsável pela parte de cursos, capacitação, treinamentos e também de comunicação social. Então, atendimento à imprensa, a resposta às demandas de imprensa. Toda vez que começa o período chuvoso, a gente acaba tendo muito mais acionamento e, consequentemente, a necessidade de divulgar isso para o público. Na verdade, a gente costuma dizer que trabalhar com defesa civil, com proteção e defesa civil é um sistema. Então, ele é um sistema nacional, ele é vinculado à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e cada estado tem uma organização própria. Então, o município ele é responsável por toda a primeira ação. Então, desde a parte de monitoramento, de fazer uma análise de risco local, uma vistoria de campo, uma remoção preventiva, é o município que faz. E o Estado vem de forma suplementar. E quando, infelizmente, há um evento um pouco maior, uma necessidade de remoção das pessoas, a gente também tem condições de mandar ajuda humanitária e vistoria técnica. Eu sou o professor Paulo Artacho, do Instituto de Física da USP, e eu trabalho com questões associadas com a Amazônia, com impacto nas mudanças climáticas globais, com poluição do ar urbana e coisas desse tipo. A partir do meu mestrado, eu comecei a estudar as questões ambientais na Amazônia, sempre com o apoio financeiro de projetos pequenos e grandes projetos da FAPESP. Então, eu fui uma das primeiros pesquisadores a trabalhar com esta questão de, afinal, as emissões da Amazônia durante o processo de queimadas, quão relevante elas são para a saúde humana, para o funcionamento do ecossistema, para os mecanismos de formação e desenvolvimento de nuvens, para os mecanismos de formação e desenvolvimento de chuva e assim por diante. Alguns desses projetos recentes, como por exemplo o projeto Go Amazon, toca em algumas questões que são muito importantes e que nunca haviam sido olhadas antes. Por exemplo, a questão do impacto de uma cidade como Manaus, que é uma cidade de 2 milhões de habitantes, cercada por florestas 360 graus em todas as direções. Isto não existe em nenhum outro lugar do mundo. Então, às vezes, explorando essas peculiaridades e particularidades da floresta amazônica, nós conseguimos desvendar mecanismos que seriam impossíveis de serem desvendados em outras regiões que não seja aqui no Brasil. As queimadas têm um relacionamento muito complexo com o funcionamento do ecossistema amazônico, com o impacto na saúde das pessoas e com todo o funcionamento do ciclo hidrológico fora da região amazônica. Quando você emite uma quantidade gigantesca de fumaça associada com as queimadas, vários processos atmosféricos são alterados. Um deles é o balanço de radiação. Nós temos mais radiação difusa do que radiação direta quando nós temos altas concentrações de fumaça de queimadas na Amazônia. Por que isso é importante? Porque isso altera a fotossíntese das plantas, ou seja, isso altera a maneira com que as plantas absorvem CO2 da atmosfera, isso altera os processos com que a planta cresce do ponto de vista energético, do ponto de vista de balanço de carbono, e isso tem fortes impactos sobre
como a floresta controla o balanço de carbono local na própria floresta. Ao longo dessa trajetória, nós tivemos algumas descobertas que foram muito importantes, né? Então, por exemplo, nossos projetos de pesquisa financiados pela FAPESP auxiliaram no entendimento e na quantificação do impacto que as emissões de queimadas têm na chuva, por exemplo, na região amazônica e vento abaixo da região amazônica, que depende da chuva que é processada na região amazônica. Outra descoberta importante do experimento Go Amazon foi que a interação entre as emissões da cidade e a floresta influenciam nas nuvens, tornando essas nuvens, alterando o brilho dessas nuvens, alterando o tamanho das gotas dessas nuvens e, portanto, alterando a quantidade de chuva que essas nuvens podem produzir. Para formar uma nuvem, nós precisamos de 3 ingredientes principais. Um é vapor d'água. Sem vapor d'água, obviamente, não se forma uma nuvem. Mas não é o único ingrediente, como a maior parte das pessoas pensam. Nós também precisamos de um núcleo de condensação de nuvens, que é uma partícula minúscula de aerossóis, onde esse vapor d'água possa se condensar. Sem esse núcleo de condensação de nuvens, uma gota de nuvem não se forma. E o terceiro ingrediente são as condições termodinâmicas corretas da atmosfera para que esse vapor d'água possa se condensar. E nós fomos pioneiros nesses tipos de estudos no nosso planeta. Aqui na região sudeste, nós somos afetados principalmente pelas ocorrências de chuvas. Então, elas são características do período de verão. Então, durante todo o verão, nós realizamos uma operação Chuvas de Verão. Ela tem início no dia 1º de dezembro do ano anterior e vai até 31 de março do ano subsequente. E o objetivo é que, neste período, sejam reforçadas as ações que tanto o Estado quanto o município já realizam ao longo do ano. Então, durante esse período, existe um reforço maior para a área onde fica mais vulnerável aos tipos de ocorrência bem características do verão. Então, escorregamento, inundação. Então, nesses, a gente tem planos preventivos de defesa civil. Com relação à chuva, a gente tem as ocorrências de inundação, de escorregamento e muitas tempestades com raios. Então, a grande diferença entre elas, ao meu ver, é a velocidade. Então, um processo de escorregamento, por exemplo, ele é muito mais rápido e geralmente tende a ser aquele processo que gera maior vítimas, maior número de óbitos. E a mesma coisa acontece com raios. Nós ainda não temos uma cultura de prevenção tamanha onde todas as pessoas acreditam que começou a ter tempestade, ela tem que buscar um local seguro, não só porque ela pode ser vítima de uma inundação ou de um alagamento, mas principalmente de raios. O Brasil ele tem uma incidência muito grande e o estado de São Paulo acaba sendo maior ainda dentro do nosso país. Aqui no estado de São Paulo, nós não temos uma característica de seca. Não é muito característico. Nossos principais problemas realmente estão vinculados ao período de chuvas e com as ocorrências que a gente citou, de escorregamento e inundação. Entretanto, em 2014, nós tivemos uma crise hídrica. Então, isso acabou afetando, sim, e nós tivemos alguns registros de ocorrência onde os municípios tiveram que decretar a situação de emergência. Mas é uma diferença a ideia de estiagem em São Paulo do que a seca, por exemplo, no Nordeste. Nós estamos falando realmente de crise hídrica, onde o abastecimento ficou prejudicado e, consequentemente, um grande número de moradores, porque acaba sendo metade de uma cidade ou uma cidade inteira. Então, dessa forma, nós tivemos, por exemplo, em 2014, 12 municípios que decretaram situação de emergência por estiagem. As florestas tropicais jogam um papel fundamental na regulação do clima do nosso planeta. O nosso planeta, desde o início da Revolução Industrial em 1850 até 2015, já se aqueceu 1,1 a 1,2 graus centígrados. A médio e longo prazo, o risco que os seres humanos sofrem com o aumento da temperatura é muito grande. Grande por quê? Porque as previsões mostram que se continuarmos emitindo dióxido de carbono na taxa que estamos emitindo hoje, até 2100, nós podemos ter um aquecimento médio do planeta da ordem de 6 a 8 graus centígrados, dependendo da trajetória que nós vamos seguir. Então, nós estamos numa época muito crítica e o que nós vamos fazer nos próximos anos, 2, 3, 4 anos, é absolutamente fundamental em relação ao
como o clima do nosso planeta vai ser na segunda metade deste século e nos séculos seguintes. O esgotamento dos recursos naturais está levando a uma série de impactos socioeconômicos muito importantes, está levando ao aquecimento global, está levando a alterações climáticas e aumento de frequência de eventos climáticos extremos, e isso é extremamente perigoso para o futuro da própria humanidade. Nós temos que agir o mais rápido possível. O desmatamento global é responsável por cerca de 10% de todas as emissões de gases de efeito estufa. Os demais 90% são causados pela queima de combustíveis fósseis, né? Então, o desmatamento é uma importante fonte de emissão de gás de efeito estufa, e reduzir o desmatamento não só reduz a emissão de gás de efeito estufa, mas principalmente garante a sustentabilidade dos ecossistemas terrestres, que são cruciais para a sobrevivência da nossa própria humanidade. O desmatamento da Amazônia conta uma história de sucesso muito grande do Brasil, porque ele decaiu de 27 mil quilômetros quadrados em 2003 a 2004 para 4 mil quilômetros quadrados em 2013 e 2014. Entretanto, o que nós observamos nos últimos 4 anos é que esse desmatamento voltou a aumentar de 4.500 quilômetros quadrados por ano para 8.000 quilômetros quadrados por ano que nós tivemos em 2017. Nós temos que reduzir esse desmatamento para zero. Essa é uma das obrigações que o Brasil tem no Acordo de Paris, e nós precisamos entender melhor como é que podemos construir um desenvolvimento sustentável sem colocar em risco, por exemplo, o clima do nosso planeta. Isto é possível. Várias estratégias já demonstraram que não só é possível, mas essencial para o futuro da humanidade como um todo. Nós estamos num planeta em forte aquecimento, nós observamos o aumento da frequência dos eventos climáticos extremos cada vez mais rápido, cada vez mais forte, e isto pode vir a trazer limitações importantes para as gerações futuras. Nós da Defesa Civil costumamos usar uma frase de que defesa civil somos todos nós. E, às vezes, de maneira errônea, todo mundo imagina que somos todos nós envolvendo os órgãos de emergência, os de monitoramento. E, na verdade, não. Todo ser humano ele é diretamente impactado sobre o que acontece nas mudanças climáticas, as chuvas ou a falta dela, mas também ele é a pessoa que gera um problema. Exemplo clássico. Cada vez que nós deixamos os lixos e condicionamos eles de maneira inadequada, durante um período de inundação que é conhecido, isso vai ser um problema para ele. Não só no sentido de que vai encher e entupir bocas de lobos e outras coisas, mas também trazer doenças para a própria família. Então, cabe a nós, sim, convivermos com esse risco, sempre buscando a preservação de vidas. Mas cabe a cada um dos seres humanos, nós moramos dentro de uma cidade, cada um de nós mudarmos as nossas atitudes para construirmos um mundo melhor e mais seguro. Temos um descompasso muito grande entre as políticas públicas em relação ao aquecimento global e a ciência associada com o aquecimento global. Isso se dá por causa dos interesses econômicos. Então, a interação das questões sociais e econômicas com a ciência são críticas nos aspectos da adaptação à mudança climática global e absolutamente estratégico para que a gente possa construir um planeta sustentável no futuro.